Alegoria da Caverna de Platão. Estimados alunos, neste primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio, iremos retomar aquela história da Alegoria da Caverna de Platão, lá da obra do filósofo Platão, filósofo grego, que está na obra dele, A República. Este livro, chamado A República, contém 10 livros e a alegoria está no 7º livro. Então são partes, cada parte é considerada um livro, são 10 livros dentro de um único livro. Vários são os nomes para esta alegoria. A gente vai encontrar aí chamado Parábola da Caverna, Mito da Caverna ou Prisioneiros da Caverna. O correto, no contexto filosófico que a gente reflete a filosofia de Platão, é chamar de Alegoria da Caverna, pois é algo de nossa condição humana e que todos nós experimentamos, vivenciamos e que tem muitos símbolos ali que diz muito daquilo que é nossa vida, né? A alegoria, então, da caverna, do que se trata essa alegoria? Ela mostra a nossa condição de escuridão na maior parte da nossa vivência, pois por causa de nossa formação, por condição de vida de cada um de nós, naturalmente, acostumamos a nos apegarmos às coisas que mais gostamos e nos faz bem. Chamamos aí do senso comum, né? Todo dia a gente aprende coisas na vida sem muitas das vezes refletir. Estar na caverna é uma metáfora, pois é a condição de escuridão. Quando a gente não refletiu algo, não pensou, não viu o que é realmente, acreditou naquilo que vê. E estar na escuridão é não enxergar bem. Então, estar dentro da caverna, a gente acaba que só vê aquilo que é do senso comum. No livro A República, escrito por Platão, é Sócrates quem narra esta alegoria, contando os detalhes da caverna. Ele narra para o irmão de Platão, o Glauco. A alegoria trata então de vários assuntos, por exemplo, que é o principal que nós vamos ver nesse primeiro bimestre, teoria do conhecimento, a origem do conhecimento, como que ele acontece em nossa mente, em nossa vida. Este tema que será importante aqui no nosso bimestre é porque nós estudaremos as correntes filosóficas chamadas racionalismo e empirismo. E Platão é um filósofo representante do racionalismo. Outros temas também aparecem na alegoria, senso comum, senso crítico, linguagem, educação, entre outros, né, que a gente vai estar vendo. Aí nós temos um dos desenhos clássicos aí para a gente representar o que significa a caverna de Platão. Sócrates, o que acontece na alegoria então? Sócrates ele está dialogando com Glauco, que é o irmão do Platão, e narra uma situação sobre como que é o conhecimento humano, como que ele acontece. O que diz então a alegoria? Que num lugar subterrâneo, pessoas foram acorrentadas. Interessante que nós somos colocados neste lugar, né? Nem sempre é assim. As pessoas nascem, porque nós podemos dizer que nós nascemos muitas vezes como filósofos. Somos curiosos, conforme vamos crescendo, vamos perdendo essa capacidade de filosofar, porque a gente vai conformando com as coisas, com todo mundo faz isso assim. Então eu faço algo, mas vejo que quem faz igual a todo mundo acaba sendo favorecido e não é perturbado. Então a gente vai deixando de ter essa atitude de filosofar. Então aí o que está dentro, ali no fundo da caverna, são esses prisioneiros. Então há um fogo, uma fogueira, um fogo na ponta da caverna, e tudo que passa lá fora da caverna reflete lá no fundo então da caverna, onde os acorrentados estão olhando. Isso é muito interessante. Eles estão olhando para um lugar onde eles são condicionados a olhar. Aí Sócrates diz que alguém um dia se liberta e consegue sair da caverna. Num primeiro momento a pessoa não consegue enxergar direito porque o sol é forte e a pessoa acostumou com a escuridão. Isso a gente experimenta no dia a dia, né? Quando a gente acorda ou no meio da noite alguém acende a luz que a gente está dormindo, então você não consegue olhar diretamente para o sol.
Então, enquanto pensamento, é quando você está acostumado tanto com o senso comum, se você vai passar para o senso crítico, não é assim tão rápido. Com o tempo, a pessoa vai conseguindo enxergar realmente como são as coisas. Então, ela fica tão maravilhada que ela volta na caverna, esse sujeito que saiu, e vai contar para os outros, mas os outros não acreditam e veem que sair da caverna é muito perigoso, porque a pessoa ficou diferente. Não aceita sair do senso comum que estão e acaba ficando aí conformado com aquilo que está. E algumas interpretações, ou como está na narrativa, chegam até a querer matar o sujeito que quer tirá-los da caverna, dizendo que ali é tudo ilusão. Então, este slide é bem didático, porque olha, mostra de forma bem simbólica cada elemento da narrativa, né? Existe aí uma escada de valores de conquista. Então a pessoa que está no fundo da caverna até chegar lá a estar diretamente vendo com o sol. Então ela está numa área da ilusão, vai passando depois para as crenças, vai aumentando a forma de racionalizar até chegar na sabedoria e sair e ter o olhar direto para o sol que simboliza o sumo bem, né? O conhecimento máximo, o verdadeiro conhecimento. Interessante a pergunta que nós podemos fazer diante da alegoria: quem que deseja que nós nos libertemos, né? É aquele que faz a experiência de sair da caverna. Então, o filósofo, aquele que cultiva o senso crítico, que se liberta, então é a pessoa que faz a experiência da verdade. Então, logo, quem faz a experiência da verdade intrinsecamente acaba também querendo que os outros, porque ele quer compartilhar essa libertação. Então ele quer que os outros também façam essa mesma experiência de libertação. A alegoria da caverna, ela é muito importante nesse mês que nós vamos estudar, né? Para conhecer esses dois conceitos que é muito importante na filosofia de Platão, que a gente já chegou a ver no primeiro, no segundo ano, e que retoma aqui num sentido mais de ciência. Os dois conceitos, que é o mundo sensível, que vem dos sentidos, os nossos sentidos, então é o mundo físico aí que nós tocamos, vemos, cheiramos, que sentimos realmente, né? E ele está aí na condição de doxa. O que é doxa? É opinião. Então é você falar pelos sentidos. Aquilo que é a filosofia racionalista, empirista, não valoriza muitos sentidos. Ele é um primeiro conhecimento, mas não é tão verdadeiro, tão seguro, né? E o mundo inteligível da razão, aquilo que não vemos, que está além do físico, então é o conhecimento episteme, conhecimento da ciência, né? Onde estão as verdadeiras ideias mais abstratas, a matemática, a dialética, as ideias. O esquema no slide mostra, então, uma certa pedagogia de Platão que devemos amadurecer. Aí está um papel importante da filosofia, que é ensinar a pensar, né? Os alunos que não querem pensar sempre irão ficar só no mundo sensível, agindo como animal, que é nossa natureza, mas que não conseguem enxergar mais nada além do que veem e sentem. Usam pouco a razão, praticamente, né? Nós temos aí um meme, né, dizendo em relação a grupos fechados do WhatsApp, das redes aí sociais, mas não quer dizer que a pessoa que fica o dia inteiro na internet, na TV, no videogame, nas redes sociais, não, isso não é o problema. O problema é quando a pessoa fica num só tipo de pensamento e acredita e assume aquelas ideias ali como absolutas, verdadeiras, não tendo um contraditório, né? Fica numa bolha. A pessoa fechada nesse mundo, então, é igual estar dentro da caverna. Um elemento importante na filosofia é o diálogo, a discussão, o enfrentamento, ou seja, não é brigar, ofender, mas discutir as ideias para crescermos assim intelectualmente, né? O que tem a ver então esse mito, essa alegoria aí com o que nós vamos estudar nesse bimestre? É que muita coisa, praticamente, pois esta ideia de valorizar a razão é só através dela que chegamos à verdade. É um princípio da corrente filosófica chamada racionalismo,
que veremos alguns filósofos nessa linha. Platão é um representante do racionalismo. Quando ficamos pensando, perguntando das coisas, buscando a verdade pela razão, estamos agindo de forma racionalista. O verdadeiro conhecimento está na razão, as experiências nos enganam, né? Aquilo que é os sentidos. É um primeiro conhecimento, mas ele nos engana. E nesse sentido nós temos aí alguns filmes que ajudam muito esse contexto de pensar para sair da caverna, né? Pensar aí igual o Show de Truman, o Show da Vida, Matrix, a trilogia do Matrix, Preso na Escuridão também é um filme excelente nesse sentido para pensar, O Quarto de Jack e Fahrenheit 451. São filmes que ajudam a gente, o aluno, pessoa que quer sair da caverna e fazer uma reflexão, uma nova reflexão da vida, né? Importantíssimo ter o contato com a obra de Platão, chamada República. É uma leitura que a gente não pode deixar de ler durante a vida. Um abraço a todos, então. Possamos aproveitar muito nesse bimestre e até o próximo vídeo.